Vocês acabaram de assistir esse encontro incrível que eu, Júlia Oliveira e o restante das ouseiras tivemos com Thaís Amor Divino. Fiquem ligados porque o Festival ao Rio só tá começando. Agora, fiquem com a conversa incrível das geniais Geni Nunes, Tatiana Nascimento e Obirin Odara sobre branquitude, gênero e identidade étnico-raciais. Olá, eu sou Obirin Odara e hoje a gente está aqui para formar uma mesa junto com a Geni e a Tatiana Nascimento sobre branquitude, gêneros e identidades étnico-raciais. Acho que para começar esse debate, primeiro dizer que nós já viemos de algum tempo discutindo sobre esses temas, sobre o lugar do branco nesse dilema do racismo, porque durante muito tempo a discussão sobre a questão racial recaiu e ainda recai sobre o negro e sobre os povos pindorâmicos. E com isso, esses passos vêm de longe. E, para mim, eles começam ali em meados, em termos teóricos, ele começa com Guerreiro Ramos em 1957, quando ele começa a anunciar o lugar do branco. E, consequentemente, esse lugar do branco vai tomando proporção nessa discussão, até que Maria Aparecida Bento traz o conceito para o Brasil, que é um conceito norte-americano, com Janet Helms, whiteness, traduzido para branquitude, e aí a gente começa a ter, então, uma maior compreensão sobre esse lugar da identidade racial do branco. Consequentemente, a gente vai afunilando esse debate e hoje a gente tem várias compreensões sobre isso em várias áreas de conhecimento. As reflexões vão ser tecidas hoje a partir desses dois olhares, de uma mulher indígena guarani e de uma mulher negra brasiliense, minha conterrânea. Então é isso. Para começo de conversa, então, falar sobre branquitude parece, para nós que somos pesquisadoras desse tema, um tema já dado, um tema já consolidado. Mas fora da nossa bolha, dessa bolha de discussão, de pessoas que se interessam sobre essa discussão, sobretudo não brancas, ainda não é um tema muito bem difundido. As pessoas ainda insistem em fugir da sua negritude ou não assumir que ocupam esse lugar de branco na sociedade brasileira. E, para efeitos disso, eu acho que a gente precisa começar a dialogar. Então, o que é branquitude? O que é ser branco? E, para responder essa pergunta, eu gostaria de chamar a Tatiana Nascimento e ver como é que essa mulher, que tem discutido tanto sobre isso, ensinado tanto para diversas pessoas sobre esse tema, como é que ela enxerga, portanto, o que é ser branco. Oi, gente. Estou feliz de estar aqui com vocês. Acho que a gente fica conversando tanto com não nós, sobre isso, que qualquer oportunidade de conversar entre nós dá uma sensação de alívio. Eu tenho pensado muito em Exu. Exu tem orientado muito meu pensamento, meu coração, principalmente, no sentido da ambiguidade, que é uma coisa que a colonialidade não maneja muito bem, porque a colonialidade tem propostas muito binárias e excludentes, e a ambiguidade é muito polivalente, São sentidos contraditórios que ainda assim se encruzilham, ou se exusilham, como a Cidinha da Silva gosta de falar. Então, sobre identidades em geral, eu tenho lembrado muito de Exu, principalmente uma história tradicional em que ele está passeando numa estrada e tem terras diferentes de cada lado, e tem gente de um lado e do outro, e gente do lado de cá diz que ele estava com um lindo chapéu preto, e gente do lado de lá diz que ele estava com um lindo chapéu branco, e isso vira uma guerra. A história é mais longa que isso, e a parte que está me interessando é essa de pensar a ambiguidade de um chapéu multicolorido, em que a gente muitas vezes fica tentando colocar sentidos estáticos, sentidos monocoloridos, Muitas vezes eu penso que a branquitude, essa branquitude que tem se chamado de branquitude crítica, branquitude em desconstrução, branquitude aliada, tem tentado colocar sentidos estáticos que respondam à estase do próprio racismo, que define branquitude em termos muito explícitos, assim, branquitude é igual ao que é humano. Não tem outra coisa. O que é privilégio branco? É o privilégio humano, de ser considerado humano, de ser tratado como humano, de forma quase incontestável. Tem alguns quesitos de contestabilidade disso, Se a pessoa é branca com deficiência, provavelmente a branquitude dela não vai ser tão confortável assim. Se é uma pessoa gorda, branca, talvez a branquitude dela não seja tão confortável assim. Pessoas trans brancas são muito vilipendiadas. Então, tem alguma margem.
que tem a ver com as margens. Mas, no geralzão, assim, branquitude igual ao humano. E aí, o que eu tenho pensado é que tentar responder a isso de forma igualmente estática, com uma resposta só, que seja sempre absoluta, que valha para todos os tempos, que defina, não, branquitude crítica vai ser isso, já que se branquitude colonial no racismo é isso, então a gente vai pensar a branquitude crítica dessa outra forma aqui, e ela sempre vai funcionar, e aí nunca mais vocês vão poder acusar a gente de racismo, porque eu acho que é isso que as pessoas brancas desejam, né? Achar um lugar para definir sua branquitude crítica, desconstruída, aliada, que seja um lugar muito confortável de incontestabilidade, que elas para sempre vão ficar protegidas de serem acusadas de estarem fazendo racismo. Porque tem esse delírio, né, colonial das pessoas brancas, de que a branquitude existe fora da colonialidade. E de que a gente pode existir fora da colonialidade. E a colonialidade é mesmo muito estática, ela tem estratégias muito dinâmicas, mas ela é uma coisa muito fixa há muitos séculos. E aí eu fico pensando em como essas tentativas de definir branquitude fora do contexto colonial, ou seja, definir um projeto super delirante também de branquitude antirracista, está muito fadado ao insucesso, não sei se ao fracasso, né, mas ao equívoco, à impossibilidade, ao tropeço, porque não tem como a gente responder rigidez com rigidez. E não tem como a gente se pensar fora da colonialidade, né? A colonialidade é tudo que a gente habita. E às vezes eu acho que nesses delírios de redefinição ou ressignificação da branquitude, as pessoas brancas querem da gente uma resposta muito estática sobre o que é ser branca. E elas procuram a gente mesma, né? Me procuram muito, devem procurar vocês duas também, para que a gente diga para elas o que é a branquitude delas, para que a gente explique para elas o que é a branquitude delas. O que eu tenho respondido é, eu tô há quase 40 anos tentando entender o que é a minha negritude. Esse é o seu esforço de subjetivação, pensar a sua própria racialização. Eu não tenho uma resposta pronta para você, porque eu não tenho uma resposta pronta para mim. Estar na jornada humana é sobre isso. E isso, obviamente, deixa as pessoas muito descontentes, né? Porque elas acham que tem uma fórmula mágica de entender a chave da sua ressubjetivação e criar esse lugar confortável de branquitude fora da colonialidade, né? É uma nave espacial, o conhecimento, isso é super iluminista, é super colonial. O conhecimento que salva as pessoas do lugar em que a gente vive, que nos confina materialmente, nos define, e aí elas vão estar para sempre livres dessa acusação que elas temem muito, porque elas pensam isso como moralista, né? É como se falar que a pessoa é racista fosse dizer que ela é feia, que ela é desagradável, que ela não tem etiqueta, mas não tá aí, não tá nessa esfera moral, tá em outro lugar, né? E aí eu acho que para responder isso sobre o que é a branquitude, eu fico sempre me lembrando assim, branquitude é humano. Na colonialidade, o humano é a branquitude. E se as pessoas querem pensar em outras formas de ser brancas, elas vão ter que pensar isso a partir da provisoriedade, da ambiguidade. E não do constante, né? do perfeito, do permanente, do infalível. Porque essas exceções são muito coloniais também. E eu não sei, gente, se as pessoas brancas estão tão disponíveis e tão afim assim, de abrir mão dos seus confortos ontológicos quanto elas dizem que estão. Eu não acho nem que elas entendem isso na profundidade que precisa para pensar uma transformação. E eu acho que a gente se acostumou a ter essa ontologia muito experimental porque é o que cabe para a gente na colonialidade. Ou a gente vai se experimentar subjetiva e identitariamente, ou a gente vai ter um molde que quer que a gente morra. O molde não quer que elas morram, né? O molde faz tudo para que elas vivam. Então, como elas vão pensar em novos exercícios de ressubjetivação? Para quê, no fim das contas? Para quê? E aí eu fico pensando assim, a branquitude é uma pergunta mesmo. A branquitude tem que ser uma pergunta, porque a resposta vai voltar para aquele lugar muito fixo, que é o lugar fixo da própria colonialidade que define a branquitude como sendo tudo que presta, tudo que é valoroso, tudo que é bonito, tudo que é humano. Se responde de alguma forma. Não, com certeza. Eu acredito que é muito isso, assim, na medida em que a gente evidencia os problemas de ser branco, ou seja, gente, na verdade, tudo isso que vocês estão usufruindo é porque, historicamente, vocês foram construídos como humanos. E esse lugar precisa ser refletido. E na medida em que as pessoas brancas elas reconhecem que eventualmente passam por esse lugar de fato, elas estão mais preocupadas em fugir desse lugar do que necessariamente compreender o lugar e, a partir disso, mobilizar o que quer que seja. Então é muito... E por isso incorre naquilo que você também sempre pontua, né, Tatiana? Que é ou a culpa
ou a angústia, ou uma busca por não ser aquele tal branco que é, de fato, o exemplo do o que de fato é racista, né? Eu não sou tão branco assim, gente. Eu sou brasileiro, eu sou latino, eu sou filho de negra, ou eu namoro uma pessoa negra. Então é sempre um lugar de não toque, e se tocar, me deem pelo menos uma fórmula aqui muito rápida, com a qual eu posso utilizar e aplicar na minha própria individualidade, para eu sair desse lugar que vocês estão apontando, que é um lugar de opressor, ou um lugar ruim. E aí, a partir disso, então você compreende que, né, pelas minhas leituras de você, sobretudo nas redes sociais, o que me vem é que você, e eu concordo com isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, é que o lugar da branquitude ele é intransponível. E ele é intransponível porque ele não passa só por um crivo individual, ele também é um lugar estrutural. Ele é a conformação das coisas, é como elas estão colocadas e como esses corpos, inclusive, estão colocados nesse mundo. E aí, para você, como é que fica esse dilema, portanto, de trabalhar a branquitude, fornecer insumos de reflexão sobre isso para quem quer que seja, inclusive pessoas brancas, uma vez entendendo que esse lugar é intransponível? Eu vou falar de novo de Exu, assim, porque é o que tem me dado alento. Eu acho que a gente está vivendo no mundo que a gente pode e que a gente escolheu, e que é um mundo muito duro, e sonhando com o mundo em que a gente quer viver. E o sonho está em outro lugar mesmo. A gente não vai conseguir aqui agora, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, viver o mundo em que a gente sonha. Mas a gente pode tentar, pode plantar as sementes e pode sonhar as sementes. Talvez sonhar as sementes seja tão importante quanto plantar as sementes. Eu tenho ficado muito cansada, né? Eu tô exausta desse trabalho. A cada dia eu fico mais cansada. Hoje eu tive um outro pico de limite, assim, que foi receber uma acusação de que você é muito agressiva. Se você está oferecendo um produto, se o seu curso é um produto, você tem que pensar que o cliente sempre tem razão, não. Isso foi o que eu entendi. Que você tem clientes em potencial e não tratar as pessoas como se tanto fizesse. Aí eu pensei assim, gente, eu tô oferecendo um produto? Eu tô reescrevendo a narrativa sobre a minha vida. E é isso que as pessoas entendem, que eu tô aqui a serviço delas. Isso é tão miserável. E a miserabilidade de compreensão branca, ela é tão nefasta pra gente, ela é tão adoecedora, que eu fico me perguntando muito isso, assim, Obrin, muito, muito, muito. Por que eu faço esse trabalho? Por que é importante oferecer esses textos? Por que a gente faz isso? Porque, no limite, isso é pra gente se libertar. Quando eu defino o outro não me define mais e o outro tá me definindo há 500 anos. Então, agora, pega essa definição aqui que eu tô te dando de você, por mais precária e instável, cheia de perguntas que ela seja, porque é o meu rolê, e lide com ela. Me deixa lidar com o que eu quero, que é cuidar da minha planta, que é ficar com meus gatos, que é escrever meus poeminha, que é cantar minhas ladainhas. Me deixa viver a minha vida. Porque é isso que eu tô querendo fazer, e é isso que a colonialidade pede o tempo inteiro, que a gente defina os nossos próprios projetos de vida. Então, essa chamada de responsabilização, recusar a culpa, apontar a culpa como inútil, totalmente paralisante para as pessoas brancas e demandante de muita movimentação da gente, apontar, vocês precisam se autorresponsabilizar pelo seu processo de racialização, tem a ver, no fundo, com dizer, eu sou responsável pela minha própria vida. Por mais que o racismo diga que eu não tenho condições de fazer isso, você consegue se responsabilizar pela sua própria vida? E o que você consegue plantar a partir disso? Sem se preocupar muito com quando vai ser a colheita. A gente está fazendo as coisas no agora e talvez daqui a 4 gerações alguém chupe essa manga e ela seja doce. Talvez. Mas eu vou continuar acreditando na manga, mesmo só tendo cascalho. E pisar no cascalho. E tudo bem, a gente está acostumado a pisar no cascalho o tempo inteiro. É isso que eles oferecem para a gente o tempo inteiro. E aí, o cerne para mim da discussão é pensar nesse lugar de conforto que eles estão tão habituados, que faz com que eles queiram que a gente defina os nossos projetos para eles, né? Por eles e a partir deles. E não entendam que o que a gente está fazendo é o oposto e ainda com muita generosidade. A abundância é nossa. E sobra muito para todo mundo. No que eu estou aqui pensando no meu rolê, sobra para você pensar o seu, porque nós somos abundantes. Escassez é o projeto do racismo capitalista heterocis normativo. Não é o nosso projeto.
Não é a nossa cultura. Nenhuma das nossas culturas é sobre escassez. São centenas de formações não brancas, né, do Brasil. E nessas tem uma coisa muito parecida, que é o princípio da abundância, da partilha, da fartura, de celebrar a felicidade. O capitalismo racista não tem como entender isso mesmo. E aí eu acho, às vezes, que as pessoas brancas, gente, se perdem. Se perdem na máquina, né, constante da colonialidade e não conseguem entender que, sim, o rolê é ao mesmo tempo coletivo e ao mesmo tempo individual. Ele é ao mesmo tempo muito propositivo e ao mesmo tempo muito pessimista, porque o racismo não vai acabar não, tá bom? Mas não é por isso que você tem que continuar sendo essa pessoa terrível. Como você pode não ser tão terrível assim? Talvez seja uma pergunta que as pessoas brancas têm que se fazer constantemente. Como eu posso fazer para diminuir um pouco a incidência do meu racismo na vida de pessoas negras, na vida de pessoas indígenas, na vida de pessoas ciganas? Como eu posso fazer isso? E isso é uma coisa que elas têm que saber por elas. Até, gente, porque se dependesse dos manuais, a gente já escreveu, né? Tem tempo que esses manuais estão sendo feitos. E ainda assim elas não aprenderam. É porque eu acho que a educação é autônoma mesmo, né? Se a pessoa não se insere no projeto, mergulha, ela não vai ser protagonista. Não dá para eu ensinar alguma coisa para alguém. Eu posso falar. O que a pessoa vai abraçar e o que vai ficar no coração dela, é ela que define, né? É muito interessante discutir branquitude sempre à luz do conhecimento colonial, né? Do que é esse mundo colonial. Porque aí não vira um papo só de você quer ou não quer. É como as coisas estão colocadas. É sobre exatamente esse binarismo, a dificuldade de entender o a dificuldade de entender a contradição como algo que une, a dificuldade de perceber que a diferença só tem função de hierarquia nesse mundo colonial, que é possível viver outras experiências em que o diferente estabelece respeito, né? E eu acho que é muito difícil dialogar com um corpo que ele é subjetivado para ter uma outra experiência de mundo, e essa experiência de mundo é positivada no mundo de desgraça. O mundo é de desgraça, o mundo colonial é um mundo de desgraça. E aí você tem um coletivo de pessoas, a partir do seu fenótipo, que utilizam desse mundo colonial, que é de desgraça, de uma maneira positiva. Como é que você consegue, de algum modo, nós, no nosso lugar, gerar insumo que quer que seja, para que essas pessoas, de fato, compreendam a desgraça que é para além da experiência limitada do mundo branco? E aí sempre incorre vários vícios, né, em vários delírios, em vários problemas, que é exatamente a falta, eu acho, de... E aí vem uma falta, tanto que é estrutural, quanto é individual, quanto subjetiva, de compreender que o mundo é para além do umbigo branco. Existe uma enorme dificuldade de entender que nem tudo que estamos fazendo é sobre eles. Inclusive, falar sobre eles não quer dizer que é para eles. Exatamente esse exercício que você falou de dizer, olha aqui, eu estou definindo a mim na medida que eu defino vocês, porque durante muito tempo fui definida pelo indefinido. Eu era sempre o outro de algo não nomeado, então eu vou nomear o algo para, inclusive, entender até que ponto vai as artimanhas dessa identidade em mim. Porque também grande parte dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida, quando não refletidos por uma lente crítica decolonial, negra, africana, ameríndia, pindorama, a gente incorre sempre na reprodução dos projetos de vida que a branquitude estabelece para a gente. Em última instância, o nosso sonho é ser branco, mesmo que não se diga. Eu me visto como os brancos, eu me comporto como os brancos, eu me formo e leio o que os brancos leem. Eu tenho famílias, como a branquitude diz que eu devo ter famílias. Eu entendo que sucesso, progresso é definido por esse conjunto de pessoas. E aí, quando a gente acha que está se modernizando, quando a gente acha que está se integrando, quando a gente acha que está ascendendo, a gente só está se embranquecendo. Porque a gente está pactuando com esse sujeito não nomeado. Então, esse exercício que Tatiana faz com muita maestria, Geni faz também, e eu tento fazer há alguns anos, é exatamente definir até onde tem ido o poder branco de destruir as nossas potencialidades de ser. Né? E esse caminho, essa busca, essa discussão, ela pode até chamar o branco, nomear o branco, mas não é sobre eles. No fundo, é sobre o nosso processo de expandir a nossa experiência no mundo e dizer, olha, é até aqui que vocês foram, pois eu entendi que é até aqui que vocês foram e eu vou retirar vocês desse lugar. Não quero mais sonhar em ser como vocês me ensinaram. Isso incomoda muito, né? No fundo, soa como ofensas individuais, ou racismo reverso, com todos os delírios
que isso pode ter. Mas quanto mais a gente discute sobre branquitude e colonialidade, mais a gente percebe mesmo os limites dessa experiência que é colocada para os corpos brancos nesse mundo. E que exercício difícil que deve ser para eles, assim. E eu quero mais é que eles trabalhem isso e, como você diz, façam terapia, procurem estratégias, enfim. E falando sobre colonialidade, branquitude, fica assim, também, isso também de uma forma muito potente, que é a maneira como a associação entre religião, território, cultura, a partir da colonialidade, né, da colonização dos territórios, dos saberes, dos povos, enfim, da nossa cosmovisão, estabelece formas específicas de estar no mundo. Então, quando a gente está falando de identidade de gênero, a gente também está falando de branquitude. Quando a gente está falando de capitalismo, a gente também está falando de branquitude. E a gente começou falando, né, a partir de Tatiana, de Exu, como esse lugar que une os caminhos, é a própria encruzilhada. Então, eu não preciso nem ir para a direita ou para a esquerda, eu estou onde tudo passa por mim. Esse lugar onde tudo passa por mim, portanto, é um ponto-chave para a gente fugir dos primeiros vacilos e armadilhas do mundo colonial, que nós podemos ser várias outras coisas. Nós somos branco de um lado e o chapéu preto do outro lado. E quando a Geni fala de monocultura do gênero, me lembra muito dessa apresentação que nos faz de vá por aqui, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E eu acho muito potente quando você associa a lógica do monoteísmo, monocultura, né, monogamia, como esses caminhos únicos que estão estabelecidos. Então, eu gostaria que você falasse mais sobre o que você entende por monocultura do gênero e como é que essa experiência colonial define essas identidades, portanto. Oi, meninas. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Peço licença. É uma alegria. É muito raro, como o Tati falou, que eu possa discutir essas questões entre nós, né? Entre nossos povos. Então, é um presente imenso, assim, para mim. Essa palavra da monocultura, a gente tem... em geral, as pessoas ouvem essa palavra e pensam na questão da soja, né? Nessa produção de uma única forma de exploração mesmo da terra, né? E aí a gente entende que o nosso corpo também é um território. E esse território também é alvo da mesma exploração da terra. E não é à toa que essa busca de exaurir a terra e de cansar a terra até um ponto em que ela fique com essa estafa, é algo que a gente partilha com outros seres, né? Nesse modo de vida colonial. E aí a gente fala de monocultura não só para essa dimensão ali da soja, mas uma monocultura na forma de estar no mundo, um jeito de pensar a existência. E isso, essa questão do humano, né? Que é um lugar que é garantido a branquitude, ele também se intercruza com as questões de gênero, né? Então, às vezes falam para mim, por que você está falando tanto de raça, não vai falar sobre gênero? Isso é uma falsa pergunta, né? Porque a pessoa está ali imaginando que a gente não tem gênero. E isso não é de hoje, né? Essa associação de que tem gênero quem é branco foi o primeiro marco colonial. Então, pessoas brancas poderiam ser homens e mulheres e nós teríamos sexo como os demais bichos, então macho e fêmea. Então, esse lugar do gênero, ele foi nos imposto a partir de um processo de civilização em que a gente se tornaria humano a partir de ter um gênero legível nesse sistema, né? E aí é uma imposição que não permite a concomitância, não permite a abundância, como a Tati falou, né? Então, assim, você não vai poder ir na igreja evangélica no final de semana e o pastor vai ficar ok com você ir no terreiro na semana seguinte. Você prova o amor a Deus odiando outros deuses. Você prova o seu valor de uma maneira parasitária no mundo, negativando outros corpos marcadamente racializados, né? Então, esse caminho do gênero, eu até convido as pessoas a tentar imaginar outros cenários, porque eu penso que esse território, ele fica ressequido de novas composições, de novas ideias mesmo, né? Então, eu tento trazer essas imagens, eu pergunto às pessoas, você vê um passarinho, vê um homem? Esse é o nível de criação do gênero em relação às nossas vidas, né? Ser homem e ser mulher nesse marco, nesse enquadramento de gênero, é ser homem e ser mulher de uma única forma.
E aí você não tem a possibilidade de ser uma versão do mundo, porque várias versões a gente tem nos nossos povos também em relação à vida, em relação aos afetos, em relação a tantas coisas, né? É a imposição de uma única verdade em relação à nossa vida, né? E aí entra um aspecto também que me incomoda muito, que é essa questão da curiosidade em relação ao que a gente fala, que não é uma curiosidade dessa gostosa que nos instiga e nos faz se mover para as coisas, é uma curiosidade predatória, né? E aí eu queria lembrar de um episódio histórico que é muito representativo disso, que aconteceu em 1882, no Museu Nacional, quando parentes, a gente chama de parentes, os nossos irmãos indígenas, e eles foram expostos no que ficou conhecido como zoológico humano, um zoológico de brancos expostos. Não evoca curiosidade, não parece que é algo sobre o qual se deve pensar, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, a gente não pode naturalizar as coisas. E eu sempre fico pensando que se a gente naturalizar seria ótimo, porque não há nada mais potente de transformação em movimento que a natureza. Só que como ela é pensada nesse marco colonial como algo estático, então naturalizar é usado como sinônimo de reificar as coisas, né? E aí, até essa questão da palavra capturada pela moralidade, eu também percebo muito na via que vocês trouxeram, né? Porque as pessoas tentam achar um lado bom do cristianismo, um lado bom da branquitude, e acho que a marcação de uma suposta criticidade no lugar de violência é uma tentativa de tirar algo bom daquilo, e vai tirando algo bom e tentando achar algo bom, e a gente diz justamente o bom que nos violenta. É em nome do bem e do amor que toda a nossa lágrima se dá através desse amor e desse bem, né? Então, um convite, assim, que eu tento trazer, e é um convite justamente porque por mais incrível que seja a nossa formação e por mais didática que a gente seja, há um pacto, né, que já vem sendo discutido e trabalhado, né, por teóricas negras e negras, de pensar esse pacto narcísico, né, que é esse lugar que coloca uma barreira nessa afetação, e aí devolvem para a gente como se a gente não estivesse fazendo o trabalho de novo de servir, educar, né? Então, esse caminho que vocês trazem para mim é muito potente, de que a gente fala, e aí até pensando na minha formação, né, que eu sou psicóloga, esse ponto de lidar com o trauma não é possível se a gente não nomeia. Não tem como a gente elaborar um trauma, uma ferida, se a gente não consegue ter os nomes para ela, né? E até pensando na minha área mesmo, a gente está, né, em 2020 e a psicologia não nomeia a ferida colonial. Então a gente segue adoecido e muitas vezes a gente busca amparo nesses espaços, a gente não encontra, porque sequer um nome, não tem um lugar, né? E aí essa questão do lugar para mim também me afeta muito, porque essa suspeita sobre nossos corpos, né, uma suspeita projetada pela hipersexualização, pela ideia de que a gente é violento, agressivo e afins, é uma suspeita também do tempo, né? Isso eu sinto muito, assim. Então é algo assim, você está no lugar errado e você está no tempo errado. Porque o tempo que você deveria existir é o tempo do passado, o tempo de 1500, né? E aí parece que pessoas brancas podem estar vivendo o seu tempo e o seu espaço da maneira contemporânea, mas a gente só pode existir num tempo que não é o de agora, né? Então essa é uma violência da monocultura também, né? Porque eu até comento assim, né, que essa produção de alimento da monocultura, ela é uma violência temporal, né? Porque o fluxo de uma fruta, por exemplo, faz parte ela ir apodrecendo e se descascando, tem outras coisas, e a gente olha esses produtos da monocultura e eles ficam anos sem ter nenhuma mudança. E isso é muito assustador, isso é uma produção de morte, né? Então, esse eixo do tempo colonial é algo que, para mim, tem muito a ver com essa posição que a branquitude se coloca e nos coloca, né? Esse direito a um tempo, esse direito a um lugar, e esse direito a existir, né, basicamente. E aí um ponto também que eu queria trazer nessa questão
do gênero é que esse empobrecimento imaginário, ele devolve muitas vezes, então se é de mentira, né? Se raça não é biológica, se o gênero não é biológico, então não existe. E as coisas são mais complexas do que isso, né? Porque uma mentira, se anunciada por um lugar de hegemonia, ela tem efeitos de verdade. Então a gente reconhece que é algo que é inventado e ao mesmo tempo concreto do ponto de vista dos seus efeitos, né? Então isso também para não se recair nesse binarismo, né? Nessa visão única de ou existe ou não existe, né? Que é algo assim que esse ano eu lancei um livrinho que é do Jatibá Terê, que é do Saci Guarani, e muitas pessoas vão me perguntar, né? E ele existe ou ele não existe? E essa é uma pergunta que a gente chama o seguinte, que é uma pergunta de armadilha, e a gente não responde armadilha, porque a enunciação tá já equivocada, né? Então a gente não vai responder algo que nos instaura numa jaula, né? Numa jaula, e aí eu lembro de uma frase de um pajé do povo caigangue, que ele diz, né? O mundo dos brancos é quadrado, moram em casas que parecem caixas, trabalham dentro de outras caixas, para irem de uma caixa a outra, entram em caixas que andam. Eles veem tudo separado, que são o povo das caixas. Sim, total. Geni, eu fiquei aqui fritando com várias coisas. E aí, quando você apresenta as identidades e a monocultura, enfim, e esse lugar do binarismo, de pode ou não pode, a gente entende que tem algumas identidades que são, portanto, nos colocadas à força e a gente tem que lidar com elas. E tem um movimento de resistência, né? De dizer, olha, se esse é o nome que vocês me dão, então, portanto, é a partir desse lugar que eu vou me ressignificar, ou então não, esses nomes não me cabem, eu vou procurar outros nomes. Você acredita que as identidades, elas são sempre caixas que nos aprisionam, quer seja por resistência ou porque foram colocadas à força? Ou você acredita que elas podem se manter como lugares possíveis na medida que a gente cria várias identidades em mundos possíveis? E aí, reformulando, talvez, né? As identidades para você são uma mediação para lidar com os limites desse mundo, ou seja, eu assumo elas enquanto esse mundo me impõe que eu as assuma, e mais chegar num ponto que eu não preciso me definir mais porque não tem uma força contra o meu próprio corpo, já não faz mais sentido, ou é possível acreditar nas identidades como algo que nos define? Eita. Então, bem, eu penso assim, eu faço uma diferenciação entre identidades coloniais, que a meu ver são parasitárias, né, no sentido de que toda positivação delas depende de uma negativação nossa, né? Então tem todo um repertório aí, né, de dizer que tal sociedade civilizada precisa da gente para fazer esse contraste de sociedade selvagem, né? Então esse duo que se cria de se positivar negativando outros povos é um exercício da colonialidade, né? Mas eu não acredito que toda identidade opere por essa via. Então, tem muitas identidades, por exemplo, que são contracoloniais, que eu acredito que o nosso trabalho traga um pouco isso, né? A gente nomeia como um efeito da nomeação que nos fizeram. Então, é um exercício de reparação histórica e não um exercício de instauração de um novo modelo identitário em que as pessoas não vão ter possibilidade de existir como são, né? E também é esse respeito, essa generosidade pela palavra, né? Porque até no meu povo, por exemplo, o nome é dado às crianças e esse nome também posiciona um lugar no mundo, que aptidões elas vão ter, se elas vão se dedicar mais a determinadas atividades, se não outras. Só que daí, se elas não gostarem desse nome, não se sentirem bem nesse nome, aí elas podem mudar. Isso eu acho que é um exemplo de respeito com a palavra, porque essa noção de, por exemplo, sou um homem de palavra, né? Que tem essa, a gente consegue até imaginar a pessoa que fala essas coisas, né? Esse homem de palavra desrespeita a palavra, né? Porque a palavra, ela tem a sua força justamente no seu movimento, na sua transformação, né? Então, se de alguma forma essa palavra, essa roupa que a gente achou que foi confortável em determinado momento não ficar em outro, que a gente não se sinta traindo a palavra, mas sendo respeitoso com ela, porque é para isso que Nyanderu, né, que é nosso Deus, deixou a palavra, para ela ser um presente, né, para ela ser uma companhia para gente. E aí isso vem até na própria gramática, né, porque, por exemplo,
em Guarani, a gente não tem nenhuma palavra que denote posse ou propriedade. Então, a gente tem palavras que são companheiras. Então, eu estou com o meu colar. Então, ele está na minha companhia, mas o fato de ele estar na minha companhia não implica que ele seja meu, né? E aí a gente lembra que isso não é um detalhe, né? Acho que a língua, a imposição da língua colonial, ela tinha como projeto que a gente tivesse uma escassez também em relação a ela. Então, acho que retomar a palavra e dar outros destinos a ela e outros usos é uma forma de existência também, né? E aí, até lembrando do que a gente vinha comentando em relação à monocultura, nós temos um milho originário que se chama abati, que é um milho colorido, não sei se vocês já viram. Tem várias cores no milho. E aí a gente usa essa figura, né, para dizer que, em contraposição à monocultura, do milho que é sempre do mesmo tamanho, que nunca tem um prazo de validade, que é sempre da mesma cor, do mesmo jeito, que o milho possa ser essa multiplicidade de cores e de uma convivência, né, de vários tamanhos, e pegar esse repertório também de negativação dos demais companheiros, né, dos demais seres, e retomar de outra forma, né? Então, por exemplo, se a gente lembra, né, os xingamentos que se faz tanto na questão de gênero, raça, sexualidade, né, viado, mesmo na questão de gordofobia, né, viado, cachorro, cadela, baleia, macaco, todo esse repertório de animais que a branquitude vê como um lugar inferior, né, como algo que é ofensivo, e é por isso que eles nos xingam disso, da gente pensar isso sobre os nossos próprios termos, né? Então, eu até lembro, assim, que eu ouvia muito na minha infância que o meu cabelo era de rabo de cavalo, né? E aí, era muito nesse sentido, assim, de que cabelo de índia é de rabo de cavalo. E aí hoje, eu até brinco assim, né, que muitas das vezes o meu cabelo tá muito mais brilhoso que a crina do cavalo, pleníssimo. E que daí, isso é e tentar fazer essa separação, né, isso é uma ofensa para você. Para mim, isso não significa, né, aquilo que você pretendia. E eu acho que isso é uma forma da gente ter a palavra como amiga nisso tudo. Eu acredito que nós estamos autorizados a fazer várias coisas, né? Desde existir até a recriar a própria linguagem. Eu acho que muitas vezes foge da percepção das pessoas em geral, até da nossa, muitas vezes, de que reeducando a palavra, recriando a palavra, a gente também recria o mundo que a gente está, né? E por isso que também é importante disputar as palavras. As palavras, elas não devem só descrever a realidade, porque elas não nascem também do nada. Ela também nasce com o objetivo de definir a realidade. Temos uma linguagem marcada com gênero, uma linguagem racista, porque isso importa para a nossa constituição social, né? O nosso povo vive com base nessa definição, portanto, as palavras representam isso também. E aí pensar nessas inúmeras possibilidades de linguagens que a gente pode utilizar para semear e plantar outros mundos e sonhar com outros mundos é muito potente. E se tratando dessa importância da palavra, né, para a gente criar, não tem como não falar de Tatiana Nascimento de novo, que, como ela diz e como a gente reconhece, é palavreira, né? Cantora, compositora, escritora, tradutora, enfim, nos fornece várias poesias e pensamentos muito potentes. E pensando nessa relação da palavra, tem um livro seu que se chama Queerlombismo Literário, Poesia Negra LGBTQI, Desorbitando o Paradigma da Dor. Eu queria muito que você, se você puder, falar um pouco sobre o que é esse queerlombismo. Acho que mesmo se eu não pudesse, eu ia tentar. Porque essa é uma das coisas grandes, assim, gente, da alegria de pensar que as nossas subjetividades são materialmente forjadas, né? Muitas vezes contra nós, assim, mas que elas definem um campo comum de experiência que nos aproxima. Isso é muito massa. Eu acho que é conseguir fazer um bom uso inesperado de uma política muito avassaladora, né? E geralmente, fico feliz com essa pergunta, porque geralmente as pessoas não querem saber da minha produção que seja muito afirmativa e muito propositiva.
E é bem típico do desejo das pessoas brancas, né? Querem mais saber das coisas mais reclamativas, porque eu entendo que esses pensamentos, essas reflexões e tudo sobre branquitude são muito reclamativas e pouco propositivas, até porque eu acho que a proposta não tem que partir da gente, né? Que a proposta tem que ser autogerenciada pelas próprias pessoas grandes beneficiárias do racismo e tal. E aí, escrever esse livro foi muito massa, foi muito importante para mim, para pensar isso, assim, que a palavra pode ser nossa casa, de várias formas. Essa palavra que é, primeiro, negada a gente pelas políticas de silenciamento, depois usada para nos oprimir, para nos aniquilar simbólica e fisicamente, com as políticas de genocídio e epistemicídio, que dependem muito dos discursos sobre nós, né? E de como esses discursos são usados para justificar a nossa aniquilação, como parte de um projeto civilizatório que, ao mesmo tempo, precisa da gente para forjar suas bases, mas não tem espaço para a gente enquanto sujeitos. Então, para mim é muito importante poder navegar no mar das palavras, nadar, não só me sentir afundada pelas palavras, né, afogada, que é o que o projeto colonial tenta fazer com a gente, com suas políticas discursivas, nos silenciar, nos afogar, nos apagar, nos aniquilar. Aí eu estava muito afim, assim, de pensar em termos poéticos, assim, na poesia, especialmente poesia feita por sapatonas pretas, ou trans pretas, ou sapatonas trans pretas. O que tinha na nossa palavra de especial? O que estava acontecendo na nossa produção mais contemporânea, assim, que permitia a gente romper com esse modelo colonial de que as nossas existências, quando podem falar, só podem falar sobre dor, sofrimento, resistência e denúncia. O que a gente estava fazendo quando a gente não estava atendendo ao desejo colonial de nos expressar a partir das suas bases de definição da nossa própria existência, da nossa poética, da nossa literatura, da nossa estética, né? Aí eu fui olhar poesia feita por pessoas negras, especialmente lésbicas e trans, mas pesquisei alguns viados também, e algumas pessoas não binárias, para saber quando que essa nossa palavra sexual dissidente transformava essa ideia super linda de que a nossa existência se aquilomba para resistir às políticas da Casa Grande, quando que esses aquilombamentos são aquilombamentos queer, quando eles estão intrinsecamente ligados com a dissidência sexual. E para mim era muito importante pensar sobre isso e definir isso teoricamente, né, mais do que, por mais que eu entenda a poesia como teoria, mas mais do que escrever um poema, meus poemas são super abertos, né? São super curtos, dependem muito da generosidade de quem lê, de colocar sentidos neles, enquanto meus textos classicamente teóricos, esses textos ensaísticos, principalmente, são textos mais organizados e fechados, até para eu não ser mal compreendida. E aí eu propus esse neologismo de queerlombismo para dizer que tem alguma coisa muito própria da dissidência sexual negra que diz respeito à ancestralidade. E aí, para assentar essa tese, eu usei alguns exemplos dentro da mitologia urbana, especialmente Itãs, né, que é o pouco que eu conheço. Não sou de Candomblé, né, então o acesso que eu tenho é super mediado. Itãs sobre transgeneridade, lesbiandade e viadagem. Para dizer, olha, isso aqui que a gente está falando que é tão ancestral, que é tão matriz, também tem espaço para essas práticas, esses desejos, que muitas vezes são usados para nos acusar de embranquecidas e coloniais, né? Tem um lugar rígido, assim, de vários movimentos identitários que são contra as concepções hegemônicas de identidades impostas pela colonialidade, que acabam aprendendo as pedagogias da colonialidade. Então, ainda tem, por exemplo, setores de movimentos negros que acusam o movimento LGBTQIA+, de ser divisionista, de estar propondo novas segregações, de ser identitário, inclusive. Como se não houvesse... E aí, a minha tese é: essas histórias provam que há evidência ancestral
de que a dissidência é nossa também, não é um projeto branco colonial. A gente também transou entre sapatonas, ancestralmente, os então estão contando isso. Oxóssi foi viado, sim. E é muito massa pensar nisso, porque esses arquétipos muitas vezes têm sido tomados por nós, e eu acho que isso é feito em resposta à profunda desumanização que o projeto binarista racista heterocis normativo determina. A gente fica tão sem condição, tão sem chão, tão sem jeito, que a gente tenta emular o jeito que está sendo imposto. Então, se esse binarismo é super rígido e ele tem papéis muito fixos de masculinidade e feminilidade atrelados a um projeto reprodutivista de base biológica sexual ou entendida como biológica sexual, tanto mais humanas a gente vai parecer, quanto mais a gente simule essas armadilhas, que é o que você falou sobre sonhar com ser branco, né? Então, mais corretas a gente vai ser, quanto mais héteras nós formos. Mais morais a gente vai ser, quanto mais cisnormativos nós formos. E eu acho que isso tem a ver com a colonização da nossa psique. Aí o projeto desse livro, que é um ensaio bem curtinho, inclusive, né? Foi defender, a partir de histórias ancestrais, que são esses itãs, a ancestralidade da dissidência sexual negra, para a gente ter um pouco de alívio em poder gozar como a gente quer, em poder se expressar como a gente quer, em poder se vestir como a gente quer, em poder afirmar o nosso nome como a gente quer. É um exercício de descolonização também, né? Como eu acho que a gente acaba por fazer o tempo todo, mesmo que o nosso objetivo seja fazer uma farofa, ele tem uma aura ou uma consequência que é profundamente anticolonial, a depender da forma que a gente vai fazer e reunir os ingredientes e colocar isso numa panela e que tipo de fogo que a gente vai usar. Então, é esse exercício mais propositivo de pensar a dissidência sexual como parte fundante da ancestralidade negra na diáspora e garantir para a gente, pessoas negras sexual dissidentes, um espaço legítimo de exercício da nossa negritude, que não seja confrontado com essa acusação de que ser sapatão é ser embranquecida, né? De que ser viado é uma ofensa ao projeto de masculinidade negra. Que projeto é esse? E é importante a gente olhar para isso. O projeto de masculinidade negra é um projeto fundante para a economia colonial. A ideia do homem negro estuprador, o mito do homem negro estuprador, tem a ver com as fazendas de reprodução, onde os homens negros escravizados eram efetivamente colocados para ser estupradores de mulheres negras que iam ser os ventres a produzir novos escravizados. Então, a configuração de gênero na colonialidade é parte do projeto de hierarquização racial. Acho que é isso que Jenny está chamando a atenção também, né? Angela Davis está chamando a atenção também. De forma que chegou muito, a gente importa tanto, né, dos Estados Unidos, aí lê, parece que não entende nada. Fica sempre querendo colocar uma clivagem entre raça e gênero, como se na colonialidade isso fosse indissociável, é uma articulação, se a mesa para pensar dinheiro, poder, raça, sexo, gênero, é isso, assim, né? E aí eu acho que quando a gente consegue estabelecer esses exercícios, que são, no limite, também exercícios muito teóricos, né? A gente fica assim, falando, sonhando que as palavras deem conta dos mundos que a gente quer morar. Mesmo sabendo da fragilidade das palavras, elas são só palavras. Mas a gente fica fazendo esses exercícios teóricos também como parte da nossa fé, né? Da nossa crença de transformar as coisas a partir da reenunciação de sentidos. Tem uma história que eu gosto demais. Exu é visto como o orixá da tradução. Muita gente fala sobre essa metáfora e tal. Mas um amigo muito amado, que é o Anderson Flor, também aqui dessa Brasília, que é, além de um teórico incrível, um sacerdote maravilhoso. O Anderson conta que quando Orunmilá fez o mundo, colocou um nome para cada coisa.
tipo umas plaquinhas assim. Cada coisa tinha o seu nome. Pedra, plaquinha pedra. Rio, plaquinha rio. Aí Exu olhou aquilo e falou assim, não, isso aqui tá muito certinho. Vamos colocar um pouco de vida nesse negócio. E troca o nome das coisas. E com isso, o movimento do mundo é inaugurado. Eu acho isso maravilhoso para a gente pensar o poder que a gente tem ao reinventar os sentidos. Tanto negar os sentidos tradicionalmente atribuídos hegemonicamente contra nós, quanto apostar na reinvenção de novos sentidos. Lembrando sempre que eles são super frágeis. Que vai chegar alguém e vai dizer, não tem mais esse negócio, branquitude aliada, isso não existe não, tudo bem, existe um monte, ó, a gente adorava que você estava lá na universidade, né, no departamento de antropologia, fazendo tese sobre a gente, agora não, acabou esse negócio aí, viu? E isso pra mim é muito bom, é tipo, não existe mudança sem movimento, né? O movimento é a tônica da nossa vida, a gente muda o tempo todo. E acho que as palavras, tanto em sua fortaleza quanto em sua fragilidade, ensinam isso pra gente insistentemente, por mais que a gente insista em colocar rigidez nas palavras. Não, mas você disse que era preto que falava, e agora você vê com esse negócio de que é negro, ou o contrário. Mudou, né? Parece que mudou. Ai, meu Deus. Exatamente isso. Mas é isso, né? Enquanto a gente também não pode morar nesses mundos, a gente mora nas palavras, que é indicativo de que ele pode existir. E pensar mesmo como o mundo colonial, meu Deus, ele acaba com tudo. A palavra tem axé, e o que a palavra vira no mundo colonial é um total desrespeito, desserviço, é desonesto, né? Mas na mesma medida em que há uma descrença nessas palavras, é só uma descrença na nossa retomada das palavras, porque elas continuam sendo utilizadas para nos aprisionar. Então, quando a gente retoma essas palavras, aí isso gera um grande problema, porque eles, no fundo, sabem que elas criam mundos. Eles criaram o mundo com essas palavras, né? Quando o Pero Vaz de Caminha chega aqui, no que era chamado de Pindorama, ele começa a descrever, e essa descrição define imaginários, define lugares, define, portanto, o curso com que o projeto colonial vai ter no mundo. E muito obrigada, Tati, de verdade. Eu não conhecia, de fato, o que significava quilombismo e agora, tipo assim, faz todo esse sentido e é muito incrível pensar sobre isso. Porque, inclusive, nós, pessoas negras da diáspora, somos apresentadas ao mundo como seres ahistóricos. Então, a nossa história começa na colonização. Quando você retoma Itãs para chamar atenção para uma sexualidade que já é presente na nossa própria vida e ancestralidade, é dizer, olha aqui, vocês transformaram a gente em não humanos, mas isso não quer dizer que essas dimensões que vocês atribuem aos humanos de fato não eram vividas por nós. E de várias outras formas, inclusive os nomes que vocês fazem questão de dar não fazem sentido para a gente. Né? Existem tantas formas de nos nomear e quilombismo é essa retomada muito, muito potente, né? E eu gostaria muito de ler. E tratando sobre isso, né, sobre a maneira como a branquitude, ela olha para as coisas pretas e indígenas e diz, pronto, isso aqui eu não gosto, vou exterminar. Isso aqui eu gostei um pouco, vou dizer que os brancos que fizeram, né? E aí é sempre esse movimento, de algum modo sempre retirar a gente como protagonista dessa história ou exterminar aquilo a tal ponto que a gente não saiba que existiu, ou dizer que foram os ETs que criaram, ao invés de que foram pessoas africanas, como, por exemplo, o Egito Negro. Mas ok. E diante disso, uma coisa que eu vejo muito que é corrompida, né, a nossa lógica de feminino e masculino. E feminino e masculino está presente em vários itãs, está presente na cosmovisão de vários povos, dos povos pindorâmicos, dos povos africanos. E aí eu gostaria de perguntar para a Geni, como, na sua perspectiva, enquanto Geni, enquanto Guarani, o que é o feminino e o masculino, quais as potencialidades? Porque eu vejo muitas vezes que esse vício colonial que se diz decolonial, né? Você é crítico, aí alguém fala feminino e masculino. Não. Mas não, existem outras formas. Tem outras formas de pensar a sexualidade, feminino, masculino, e aí gostaria muito que você compartilhasse essa forma com a qual você vê feminino e masculino. Agradeço pela questão, bem. Eu gosto muito desse diálogo, dessa troca, porque me permite pensar coisas que eu não teria conseguido sozinha. Aliás, talvez nenhuma delas eu pudesse tecer
individualmente, isso é um presente, né? Então, eu agradeço muito por me possibilitar pensar nisso agora. Então, eu ouço, por exemplo, essa questão, né, essa arrogância de achar que a palavra define a vida, ou melhor, descreve a realidade, porque essa realidade, isso já tem todo um lastro, né, de reflexão sobre isso, que eu não vou entrar aqui agora, mas o ponto é, né, que se diz, por exemplo, o sexo biológico. E o joelho não é biológico, e o cotovelo também não é biológico, né? O nosso corpo todo não seria biológico. Então, assim, se as pessoas acham que uma parte do corpo tem atributos morais, estéticos, espirituais, eu tento trazer esse convite de pensar. E você acha que o seu cotovelo te torna mais sensível? E que você acha que o seu ombro te torna mais corajoso? Porque assim, eu não vejo problema na gente inventar coisas e criar e tecer um monte de... Acho que a realidade, do ponto de vista da descrição, é uma maneira um pouco empobrecida, eu acho, de lidar com a palavra, assim. Então, acho maravilhoso que a gente crie e produza nossos sentidos em relação a ela, sem a pretensão daquela pergunta de se existe ou não, se é de verdade ou não. Não, até porque eu sou pisciana, não é meu caminho. Mas eu tento fazer nesse sentido, sabe? Por que esse caminho, né? Se a gente pode escolher tantas entradas e saídas, porque é só dessas duas vias que, em geral, as pessoas se sentem compelidas a tomar um posicionamento, né? E aí não é nem a encruzilhada, né? É justamente essa via de mão dupla, em que você ou toma um caminho ou toma outro, né? E acho que nesse sentido tende a trazer muito empobrecimento para a nossa experiência, né, criativa. E aí eu penso essa questão, por exemplo, da masculinidade e feminilidade como um exercício que em alguns espaços, para determinadas pautas, eu entendo o que compele, né, o que leva determinados grupos a disputar essas categorias. Mas para mim é um caminho que não me brilha muito o olho. E assim, depois que eu saio da igreja, e aí eu não tenho mais o código ali de ética cristão que chama a Bíblia de bússola colonial, né? Ela dá todas as direções ali da vida da pessoa. Então, depois que eu não tenho essa bússola, eu tento me afastar dela, o que eu tento usar é se me brilha o olho, sabe? Se me pulsa o peito, se me instiga de alguma forma, se me arrepia. E essas palavras não causam isso. Então, é um pouco nesse sentido, assim, sabe? Eu acredito que... e aí eu até estava dando uma formação esses tempos e uma pessoa falou assim, mas eu conheço vários povos africanos, indígenas, que têm sistemas binários. E aí eu queria trazer que isso é um equívoco, inclusive do ponto de vista teórico, porque o fato de um contexto, uma narrativa ser dual, não significa que ela é binária, né? Então, se a gente fala, por exemplo, de sol e de lua, eu estou falando de duas coisas, mas eu não estou falando em termos binários, ainda que possam ser duais, né? Então, não é que a gente tem uma implicância com o número 2, né? Se estar em 2, a gente é contra, não é isso. É que determinados pares desses dois se constroem dois a partir de uma hierarquia, né? Então, eu acredito que esse é outro critério que a gente pode pensar também, né? Se essa diferença é recíproca ou hierárquica, se ela é um dual ou se é um binário, e pode ser uma pista aí para construir algo que seja confortável, né? Obrigada, isso mesmo. Geralmente tem essa concepção mesmo, são dois, já é binário, já não quero, não é necessariamente assim, né? Existem outras formas de significar as palavras. E, enfim, eu acredito que a nossa discussão foi para vários lugares e talvez seja até frustrante para algumas pessoas que vejam a mesa, porque talvez elas esperem respostas, e o que a gente fez aqui foi destrinchar mesmo o que a gente pensa, né? Como a gente vê o mundo. E eu acho que isso condensa o que nós três pensamos, assim. Não existem respostas estáticas, prontas, e, sobretudo, acerca da branquitude, elas não vão ser fornecidas por nós. Elas vão ser feitas artesanalmente, como Geni fala, por essas pessoas a partir do seu lugar. Não tem como eu pensar o lugar do branco, porque axé, eu não estou nesse lugar. Então, pensem nesse lugar, né?
Então, agradeço muito pela contribuição. Eu sou uma pessoa que fala assim, né? Eu falo meio que... E é o meu jeito. E eu gosto muito também do jeito que vocês falam. Assim, eu me perco nas palavras, parece que eu tô dançando, sabe? É muito gostoso ouvir vocês. Me lembra muito Conceição Evaristo quando eu escuto vocês, assim. A forma como vocês elaboram as palavras, tecem. Tatiana é muito poética, eu acho muito lindo isso. E é muito bonito ver que nós temos várias formas de lutar, de dizer, de nos colocar. E todas elas, em última instância, estão preocupadas com a nossa sobrevivência, com a ampliação da nossa vida, do nosso bem viver, né? De tal modo que essas identidades construídas não mais nos definam. É isso que a gente está fazendo. A gente está se redefinindo, não a partir também de uma definição estática, mas de dizer, olha, esse lugar eu não ocupo e não quero ocupar. Então, agradeço muito e eu gostaria de saber se vocês querem falar mais alguma coisa, assim. Vou agradecer também. Agradecer principalmente a coordenação do festival. Se tiver tempo ainda, acho importante que isso entre na edição. Os processos relacionados ao feminismo tradicional têm sido muito cansativos para nós, pessoas racializadas, especialmente pessoas consideradas mulheres racializadas, né? Então, esses exercícios de tentar colocar a gente não só como palestrantes, mas também como fazedoras do fazer, porque a gente fez coisas antes de estar aqui para garantir que esse espaço fosse bem massa para nós três. Garantir isso também faz parte dessas alianças de mundo que a gente quer construir, assim. E às vezes eu sinto que muitas feministas brancas têm essa urgência da branquitude de querer resolver as coisas em um instante para elas ganharem o certificado de antirracista, e muitas acham, inclusive, que porque são feministas já são antirracistas, né? Assim como o feminismo é uma prática cotidiana de desconstrução do lastro venenoso do heterossexpatriarcado nas nossas psiques, o antirracismo também será. Esses sistemas de poder são mais velhos que a gente, né? Eles vão continuar aqui depois que a gente se for, essa é a real. Então, esses esforços de construir políticas que aparentem diferença e que na sua construção se importem com a diferença são super importantes para os mundos em que a gente quer viver. Algumas pessoas não têm dimensão, né, de como é produzir, assim, mas acho importante falar para quem assistir isso, que a gente teve várias conversas sobre qual ia ser o formato dessa conversa. Como que esse formato fosse, para garantir que esse formato fosse bom para nós. Porque muitas vezes a ansiedade branca quer entregar um produto que sirva muito, independentemente de quem está envolvido na construção. E aí, nessas vezes, o que acontece é que a gente se lasca muito para estar. Então, eu já fui muito maltratada em diversos eventos, não só feministas, mas mais feministas, porque são geralmente os que mais me contratam para trabalhar. Agradeço. Para dar conta dos anseios que não são meus, né? Tipo, meu anseio aqui era sentar e conversar com vocês. Eu achei que eu não conhecia você. Quando eu falei, a gente vai chamar o Birim, sei lá, eu falei, tá bom, eu sou muito desinteressada, né, nas coisas, eu não fui pesquisar nada e tal. Já deixei bem explícito assim, não conheço o trabalho dela, não conheço o trabalho da Geni, acho que vocês têm que se virar para resolver esse negócio da mediação. Eu não vou ser mediadora, vocês me chamaram para ser palestrante, então não me chamem para uma subtarefa que eu não fui convidada para fazer e tal. Resolvam isso aí. Aí deixei bem de lado, assim, porque essas coisas cansam a gente de um tanto, e elas têm a ver com as metodologias brancas de pressa. Tem uma frase muito bonita que o povo da capoeira diz, que é: devagar também é pressa. O tempo das coisas se transformarem é o tempo das coisas. Muitas vezes não é o tempo da nossa pressa. E aí fazer essas articulações e permitir que 3 pessoas racializadas, 3 pessoas consideradas tratadas, que vivem como mulheres racializadas, possam sentar e conversar sobre nós, precisa sempre pensar no nosso bem-estar, no nosso bem-viver, né? Eu quero agradecer a vocês por terem construído isso, especialmente Geni, que foi a interlocutora das conversas, que direcionou o meu cansaço e a minha raiva de forma muito amorosa para a organização em propostas realizáveis. Foi muito fundamental o seu trabalho para eu me sentir acolhida, então agradeço muito por você ter feito isso. E quero agradecer ao Birim por estar aqui com uma mediação tão amorosa e atenta para os nossos trabalhos, nossos 3 trabalhos, e também se colocando como sujeito do debate, porque eu acho que isso também não é uma coisa esperada do papel de mediadora. E isso pode ser muito colonial e racista contra nós, né? Então, como para o feminismo o pessoal é político e importa, acho importante falar sobre essas etapas do processo
que antecederam o nosso encontro aqui, porque aprender com elas transforma todas as nossas práticas. Eu insisto muito em pedagogia o tempo todo, né? Tudo eu fico querendo saber o que eu posso aprender com isso, o que eu posso aprender com aquilo. Deve ser um pouco do aquarianismo. Mas fico muito grata de ter estado aqui com vocês e poder reaprender também formas de fazer coletividade dentro do feminismo, que tem sido um lugar difícil para me ocupar. Meu próximo livro que vai ser lançado se chama Privilégio Branco, uma questão feminista, e ele parte de muita descrença do compromisso de feministas brancas com o antirracismo. Então agradeço a equipe do festival que garantiu políticas boas feministas para que nós racializadas estivéssemos aqui bem, e principalmente a vocês duas, por toda a magia compartilhada e pelo carinho na condução do processo. Muito agradecida mesmo. Nesse momento de muito isolamento e solidão, foi um bálsamo estar aqui com vocês, aprender com vocês, ouvir vocês, de verdade. Também agradeço muito. Eu tenho uma sensação ambígua quando determinadas situações do racismo colonial e de todas essas dinâmicas acontecem e eu não estou sozinha e tem outras pessoas socializadas, ao mesmo tempo que eu fico... eu sinto muito que eu esteja acompanhada de outra pessoa racializada passando por esses processos, de alguma forma, não sei se me faço entender, mas também me sinto mais fortalecida de eu não estar passando por aquele momento sozinha. E eu também me senti muito acompanhada e muito presente. Que bom que você existe, Tati. Que bom que você existe, Abirim. Nossa existência é preciosa e é um presente para mim coexistir com vocês. Agradeço também ao festival pela oportunidade e pela escuta de quem depois nos acompanhará. Eu agradeço mais uma vez. Eu estou emocionada e nem vou falar muita coisa, mas foi bem importante, assim, é muito importante. Eu admiro muito vocês. E é isso, né, minha gente? Segue o festival.